em 1987. Mais precisamente no dia 28 de agosto, Francisco Carlos Zócoli, ou como preferia, Chico Zócoli, militante da Corrente o Trabalho, seção brasileira da 4ª Internacional, presidiu a mesa do Congresso de Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal, SINDICEP-DF. Não foi só a sua presença que marcou o momento, mas toda a luta que Zócoli empreendeu até a conquista da fundação do SINDICEP-DF. Ele foi um dos grandes impulsionadores da criação dos sindicatos gerais e da CONDICEF, o que permitiu que os servidores públicos federais se inserissem na luta da classe trabalhadora, integrando suas reivindicações com a dos demais trabalhadores sob a organização da CUT. Bem, eu conheci o companheiro Chico Zócoli na década de 80, ajudando a construir o movimento sindical em Brasília, a construir a CUT. O Chico Zócoli não se resumia à defesa dos servidores públicos. O SINDICEP fez uma luta importante, que foi, primeiro, assegurar que os servidores públicos federais não descontassem imposto sindical a partir de uma ação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Foi o SINDICEP que conseguiu, também na Justiça, impedir aquela atitude do Collor em relação a colocar os servidores em disponibilidade em 1990. Foi os companheiros da Corrente do Trabalho e liderada pelo SINDICEP aqui de Brasília, a primeira corrente a apresentar a formulação do Fora Collor. Então, mesmo antes do impeachment, mesmo antes da campanha da CPI contra o Collor, os companheiros da Corrente do Trabalho, liderada pelo Chico Zócoli aqui no SINDICEP, era o formulador. Bom, eu tive o privilégio de conhecer o companheiro Chico Zócoli logo no início do movimento sindical em Brasília, servidores federais, e eu posso dizer que foi a origem de tudo. Foi com ele que eu aprendi a defender, inclusive, as bandeiras dos servidores, e ele defendia, era uma pessoa que defendia a questão do socialismo, da luta da categoria, assim, ele imprimia uma convicção tão grande que eu acabei, ali nasceu a minha pessoa como sindicalista. A visão que eu tenho dele é daquela liderança em cima de um carro de som, fazendo intervenções, nos plenários repletos, mas através da fundação do sindicato em Brasília, é que nós fundamos sindicatos fora, os demais sindicatos dos estados, e foi aí que surgiu a confederação. E o Zócoli está por trás disso tudo. E ele teve um papel fundamental, porque ele não era uma liderança só brasileira, aqui nacional, mas ele tinha um papel fundamental no sindicalismo na América Latina. Chico foi fundamental para a organização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, também teve uma participação fundamental para a construção do que é hoje a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público, CONDICEF. Me lembro, inclusive, de um detalhe, no primeiro congresso da CONDICEF, que foi realizado exatamente aqui em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, não tínhamos estrutura, não tínhamos absolutamente nada, Chico Zócoli ficou ali no ginásio, cadastrando as pessoas, digitando, um copeiro que varou a madrugada, organizando aquele primeiro congresso. Então, um companheiro organizador da classe trabalhadora, Chico Zócoli, que deu uma grande contribuição também na construção da Central Única dos Trabalhadores, sendo inclusive diretor nacional. E para a gente é uma honra muito grande, essa homenagem. Essa é uma justa homenagem ao companheiro Chico Zócoli. Nesse momento eu queria falar particularmente para Mariana e para Isabela. Vocês eram pequenininhas. E o seu pai ajudava vocês a cuidar de vocês e vinha para a luta. Vinha para a luta na defesa dos direitos dos trabalhadores, pela organização sindical, dos servidores públicos. Infelizmente, o Zócoli, precocemente, ele deixou de viver muitas das nossas conquistas, que foi ver avançar a organização dos trabalhadores, ver vocês crescerem, ver agora, já em 2002, a eleição do Lula. Então, carinhosamente, eu digo para vocês
que vocês devem se orgulhar muitíssimo do pai de vocês e da luta que ele desenvolveu. Aos companheiros servidores públicos, eu quero dizer que isso que nós celebramos hoje aqui significa uma alegria muito grande para a gente, porque é a celebração de uma história de luta. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma frase de Geraldo Vandré, mas que eu caracterizo bem o companheiro Zócoli. Zócoli foi uma pessoa que sabia fazer a hora e sabia fazer acontecer, de uma forma criativa, de uma forma dinâmica, de uma forma revolucionária. Inclusive, dirigia o movimento de uma forma expressiva, de uma forma clara, e dinamizava o movimento de forma tão criativa que as pessoas se sentiam envolvidas, se sentiam motivadas, iam à luta. E o Zócoli conseguiu dar, de certa forma, uma característica mais geral, de movimento mais amplo. E isso levou à construção de grandes greves no DF, greves até hoje nós consideramos históricas. Em 84, no Movimento das Diretas, foi quando eu conheci o Chico Zócoli. Sempre foi um líder estudantil. E ao mesmo tempo, ele iniciou todo o processo de construção do Sindicep. E o Zócoli, desde o início, já saindo do movimento estudantil e entrando nessa luta da construção do Sindicep, com o processo de construção da CUT, o PT estava crescendo e o Zócoli fazia parte desse movimento de construção, de crescimento do PT, de consolidação. E o Zócoli sempre ajudava em toda a situação, seja no movimento estudantil, ele ajudava a gente, no movimento dos professores, no sindicato dos professores, porque o Chico Zócoli, ele era um quadro político. A formação que ele adquiriu para se tornar esse quadro, devido à Quarta Internacional, que proporcionou isso a ele, ao mesmo tempo que ele construía o PT, CUT e a Quarta Internacional, Corrente do Trabalho, ele foi se tornando a pessoa que foi. O Zócoli, que foi presidente desse sindicato, mesmo ainda se organizando de forma clandestina, ele já lutava em prol dos servidores, da CUT Nacional, fez grandes trabalhos. Infelizmente, nós perdemos essa referência do movimento operário, principalmente do serviço público. Mas ele deixou um legado e que nós aqui hoje temos o papel de tentar, de alguma forma, levar avante aquilo que ele iniciou. Então esse é o nosso propósito e a gente fica aqui com as saudades imensas de ainda não tê-lo conosco. Mas a luta que ele colocou e iniciou, a gente vai tentar levar para frente e tornar o serviço público mais digno com os trabalhadores realizados. Embora não tenha conhecido ele diretamente, não tenha tido um contato com ele ainda em vida, se não fosse pelo trabalho do Zócoli, não só a gente hoje não teria um sindicato como o Sindicep, que é um sindicato importante, é o mais antigo sindicato de servidores públicos do país, pioneiro, né? E também, se não fosse pelo trabalho do Zócoli, eu hoje não seria diretor desse sindicato, eu hoje também não seria militante do movimento dos servidores públicos federais, de forma que o trabalho que ele desempenhou há 23 anos atrás é extremamente importante para mim hoje, na atualidade. É com muitas saudades que falo sobre Francisco Zócoli. Conheci o mesmo na primeira greve do Brasil, no Brasil, em um órgão militar, HFA. E se hoje estou no movimento sindical, dentro do Sindicep-DF, foi incentivado pelo mesmo, que era um dirigente do Sindicep e CUT Nacional, muito politizado, uma pessoa de coração enorme, que fazia tudo com muito respeito e dignidade. Conseguiu colocar aquele órgão em greve, fechando as portas de verdade, enfrentando armas, ditadura, sem medo de mostrar seus ideais e a sua vontade de igualdade para todos, na defesa dos trabalhadores, indiferente de religião, raça e cor. Entrei no movimento sindical em 1988,
organizando a minha categoria no meu local de trabalho, a FUNAI, e em outros setores do funcionalismo público. Foi aí que conheci a grande liderança chamada Francisco Carlos Zócoli, que logo se destacou entre os outros companheiros porque defendia a soberania nacional, foi um dos primeiros a impulsionar a greve no serviço público, foi o segundo presidente do SINDICEP-DF, participou da construção da CUT, foi membro da CUT Nacional, foi um dos fundadores em 1990 da CONDICEF, da nossa confederação, organizou como ninguém os locais de trabalho e sua relevância dentro do movimento serve de impulso aos novos militantes que estão chegando. Ele faz uma grande falta. O companheiro Zócoli, ele foi um grande batalhador, um guerreiro e tinha uma persistência invejável. Lutou pela saúde, lutou pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos, todos os direitos que estávamos perdendo naquela época. Ele tinha uma personalidade muito firme em cima dessa luta que é do militante. Eu cheguei aqui em 1990, tinha na época 19 anos, praticamente era um garoto. E sou um dos felizardos de ter conhecido a pessoa do Zócoli. Na época era um mundo totalmente novo para mim, né? Não tinha nenhuma noção do que seria o sindicato e da grandeza que ele estava começando na época. É engraçado quando eu cheguei aqui, eu era da área financeira, o Zócoli era um dos que assinavam, né, os cheques da entidade, e algumas vezes eu tinha que ir na esplanada correr atrás para colher a assinatura dele. O interessante é que eu tinha que estar atrás de um caminhão de som e tinha uma multidão de servidores públicos atrás e ele falando e o pessoal seguindo. E às vezes ele largava o microfone, descia, vinha, assinava, corria, voltava e era uma loucura total. Então desse período eu tenho muitas lembranças. Comecei a ter noção do que é sindicalismo, socialismo. Foi através dessa entidade, uma das pessoas realmente foi ele que deu essa noção da gente mudar o pensamento de que nem para tudo a gente tem que dar baixando a cabeça. Então foi bem bacana tê-lo conhecido, né? Zócoli, para nós, né? Um companheiro assim, eu falo companheiro porque mesmo sendo o nosso coordenador na ocasião, o SINDICEP tinha presidente, então ele era nosso presidente, mas mesmo assim ele agia com todo mundo como de fato companheiros. Super animado, uma pessoa tranquila, brincalhona, super inteligente e tinha uma coordenação muito boa. Conseguia acalmar todas as pessoas, independente de qual fosse a luta do momento. A questão do corte de ponto, que de repente estávamos trabalhando lá no SINDICEP, no Jockey Club, daqui a pouco entra Zócoli com mais outros diretores, né, assim, vibrando, super felizes, porque de fato tinham tirado o relógio de ponto dos ministérios. Até nós, no SINDICEP-DF funcionários, tínhamos relógio de ponto. E também para nós foi legal, porque foi assim, olha, pá, tira esse relógio de ponto aqui, abaixa o relógio, e aí foi uma conquista. Zócoli foi uma pessoa assim, excelente para todos nós aqui do sindicato. Não era um presidente, ele era um companheiro, que ele, às vezes, vinha para o sindicato, me ligava cedo, para mim vir para o sindicato, para mim ficar cuidando das filhas dele, que é a Mariana e a Isabela. Que eu quero mostrar a minha carteira, que foi a primeira funcionária que ele assinou a carteira. E, bom, eu não estava a falar mais.